Boa noite, irmãos. A gente hoje vai dar início aqui início não, né? Fim a nossa aula sobre as igrejas, sobre as cartas das igrejas, né, que estão ali na Ásia Menor, onde hoje é a Turquia. E ficou faltando 3 igrejas, né? Nós vimos Éfeso, né? A igreja que estava na cidade de Éfeso. Nós vimos a igreja que estava em Esmirna, vimos a que estava em Pérgamo, Tiatira, e agora ficou para a gente ver Sardes, Filadélfia e Laodiceia, né? Vamos começar aqui com Sardes. Eu queria ler o capítulo 3 de Apocalipse, do verso 1 ao verso 6. Ao anjo da igreja em Sardes escreva: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheça as obras que você realiza, que você tem fama de estar vivo, mas está morto. Fique vigiando e fortaleça o restante que está para morrer, porque verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença do meu Deus. Lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu, guarde-o e arrependa-se. Se você não vigiar, virei como ladrão, e você de modo nenhum saberá em que hora virei contra você. Mas você tem aí em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será assim vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Bem? Então, para a gente começar a falar em Sardes, né, a gente precisa entender que ela está em torno ali de 48 quilômetros, né, a sudeste de Tiatira, e 80 a leste de Esmirna. O nome no plural, Sardes, né, atualmente ela se chama Sardes, se refere, em primeiro lugar, à cidade como fortaleza. A ideia de olhar para Sardes, ela tem dupla conotação: fortaleza, né, e prosperidade. Falar de Sardes é entender uma cidade que tem uma fortaleza, que, segundo algum tempo, se acreditou que era inexpugnável, e, em segundo lugar, que era uma cidade próspera no comércio, produtos agrícolas, industriais, ok? Assim como a gente olha para o Rio de Janeiro, quando fala do Rio de Janeiro, a gente lembra de quê? Praia, né? Assalto, algemas de esquina. Então, assim, a cidade, geralmente, ela transpassa, ou ela passa uma imagem que ela tem. São Paulo, a gente olha e a gente vê a cidade dos negócios, né? O local onde os grandes negócios são feitos, né? E também, para quem gosta do litoral, também o litoral ali também é muito importante pelas praias bonitas, né? Bertioga e tudo mais. Então, assim, cada cidade acaba passando, né, uma imagem para fora. E Sardes tinha essa ideia de fortaleza e de cidade próspera. Croesus, rei da Lídia, em 560, 546, acreditava que ninguém poderia escalar. Porque, assim, essa cidade ela foi criada num monte, ela foi construída num monte, e tinha penhasco. Os penhascos eram muito íngremes. Isso se tornava para eles uma coisa muito interessante, porque ninguém poderia subir para escalar. Então, ela estava protegida ali. Mas um dos seus soldados, né, o elmo dele caiu, e ele desceu para pegar esse elmo, né? E os persas que estavam lá sitiando, vamos dizer assim, viram que ele desceu e subiu novamente. Então dá para a gente fazer. E por essa irresponsabilidade, vamos dizer assim, desse soldado, essa falta de vigilância, os persas entraram e tomaram, então, a cidade, passando assim não ter mais a fama de inexpugnável, né? Uma cidade que ninguém poderia adentrar. E assim porque
Porque essa situação que aconteceu com Croesus vai acontecer também depois, posteriormente com Antíoco Grande, né? Por quê? Porque se a gente não aprende com a nossa história, se a gente não aprende com a história, a gente geralmente reproduz o mesmo erro. Essa é uma característica. Então, a história, ela não é feita para a gente ser paralisada lá atrás, mas para ver pontos que eu tomei errados e não fazer no presente. No 3º século a.C., Antíoco Grande, rei da Síria, enviou seu exército contra Sardes. Em 214, mais ou menos. Seus soldados escalaram os muros desprotegidos e tomaram quase da mesma forma que os guerreiros em 546. Na verdade, repete-se, então, a mesma história em relação à sua posição de inexpugnável. Mais uma vez, ela é tomada, né? Quando Cristo diz para Sardes, estejam em alerta, aqui no versículo 2, olha lá, fiquem vigiando. Essa ideia de fiquem vigiando, ou estejam em alerta, na arte que fala estejam em alerta, remonta eles a esses períodos anteriores de falta de vigilância, né? Falta de estar vigiando. Sardes foi conquistada pelos romanos em 189 a.C. e sofreu um terremoto. Aliás, esse terremoto, tanto Sardes quanto Filadélfia, como Laodiceia, sofrem esses terremotos também. Mas Laodiceia, ela não aceita muito a ajuda financeira de Roma, né? Tibério César, ele ajuda tanto Sardes quanto Filadélfia, mas Laodiceia ela é rica, você lembra disso, né? Ela não vai aceitar muito essa ajuda. Em compensação, ele vai dar 5 anos para que eles não paguem impostos e utilizem esses impostos para poder reconstruir a cidade, né? Havia também um enorme templo, né, que era inacabado, de Ártemis, que competia lá com o templo de Éfeso, Ártemis, Diana, é a mesma coisa. Então, havia também esse templo com proeminência nessa cidade de Sardes. Das 7 igrejas, Sardes é a que estava com menos fervor espiritual de todas as igrejas, a ponto de Cristo chamá-la de morta. E isso é complicado, porque o que é uma igreja morta? Você vê que lá em Éfeso, ele disse que eles perderam o primeiro amor, o fervor. Mas para Sardes, ela está morta. Ela está... Éfeso, a gente viu que eles faziam a obra mecanicamente, como de maneira serviçal, mas com servilismo, né? Mas não, aqui Sardes está morta. E isso é complicado, porque Deus traz juízo sobre uma igreja quando ela se encontra morta. E essas igrejas aqui, elas são retratos que a gente olha para nós mesmos como igreja, né? Para a nossa igreja, onde a gente está falhando, onde estamos reproduzindo essas situações dessas igrejas aqui de Apocalipse. Por quê? Porque essas igrejas, elas são reais, são históricas naquele momento, mas elas são para todas as eras, né? Elas são, na verdade, essas 7 que simbolizam a plenitude, a completude, ela está simbolizando as igrejas que irão vir, né, durante muitos e muitos anos, que já vieram, e que nós estamos aqui representando elas também. O que mais que a gente pode aprender aqui de Sardes, né? Sua acomodação ao ambiente religioso a protegia da perseguição. Sua vida inofensiva produzia paz religiosa com o mundo, porém resultou na morte espiritual aos olhos de Deus. Então, Sardes também era uma igreja que estava morta, não incomodava lá fora, né? Ela não incomodava o ímpio, ela não incomodava o status quo da sociedade, ela não incomodava nada, né? Ela acabava sendo passiva demais e amoldada ao mundo. Uma igreja, quando se faz assim, quando ela se permite se amoldar ao mundo, acontece o que a gente tem visto hoje no Brasil, né? A igreja se amoldando ao mundo, abraçando a cultura do mundo e rejeitando aquilo que Paulo fala em Romanos 12, não vos conformeis com este século, que é um eco para todas as eras. E elas acabam se conformando, né? Entendendo que muitas vezes isso vai matá-la. Isso mata uma igreja.
Não é à toa que as igrejas da Europa se tornaram pub. Elas foram se amoldando, né? Se conformando, tomando a forma. E aí perdeu a relevância para a sociedade. Para que vocês existem? Vamos fazer um trabalho social. Vamos fazer alguma coisa só. Porque se você não prega o transcendente, a santidade, a vida com Deus, a diferença do justo para o injusto, né? Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. E é muito triste. Vamos ver aqui o versículo 1 a 3, capítulo 3 de Apocalipse, versículo 1 a 3. Ao anjo da igreja de Sardes, escreva essas coisas. Diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Então já começa aqui os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Já vimos 7 Espíritos? É a plenitude de Deus em Cristo, né? A plenitude de Deus. Aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Ou seja, os anjos da igreja. As estrelas são os anjos da igreja. Com essas obras que você realiza, que você tem fama de estar vivo, mas está morto. Olha, o Senhor conhece as obras que a gente pratica. A gente viu que em Éfeso era servilismo. E vimos que aqui eles estavam mortos. Havia obra, mas obra morta. Obra que vai ser queimada lá. Palha, né? Coríntios vai dizer, feno e palha vai ser queimada. Não tinha prata, nem ouro, né? Vai ser palha, vai ser feno. Então, Deus conhece as obras que a gente está fazendo. E ele conhecia essas obras de Sardes. Fique vigiando e fortaleça o restante que está para morrer. A ideia aqui é fortalecer mesmo, né? Tem uma outra versão que fala... Qual é a palavra que ele usa? Consolida. E é também fortalecer. Aí está consolida? Consolida. É a maneira de você fortalecer. Fortaleça. Ó. Fique vigiando e fortaleça o restante que estava para morrer. Estava para morrer. Então parece que nessa igreja tinha gente morta, gente que estava para morrer, certo? E gente que estava firme. Será que nas igrejas também não são assim? Gente que já está morta, gente que está para morrer e gente que está firme. Então ele diz aqui, fique vigiando e fortaleça o restante que estava para morrer, porque verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras, não são íntegras na presença de Deus. Ou seja, o que eles estavam fazendo não estava sendo aceitável ao Senhor. Isso me lembra lá de Caim e Abel, né? Caim fazendo coisas maravilhosas, levando lá, né? Mas nada daquilo agradou a Deus, certo? Já Abel, a sua oferta agradou ao Senhor, né? Então ele diz, verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença do meu Deus. Lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu. Guarde e arrependa-se. A ideia de lembrar aqui, essa igreja já tinha passado a primeira geração. Parece que a segunda geração recebeu e foi só naquela manutenção, sabe, religiosa. Há um grande período da igreja, depois daquela primeira geração que veio e fundou. E eu vou dizer para vocês que a gente, na segunda geração aqui, a gente vamos dizer assim, rateamos, mas graças a Deus, a misericórdia do Senhor nos proporcionou um despertamento aqui que foi maravilhoso, de 4 meses, né? Nós estávamos orando pelo um despertamento, um avivamento, e houve 4 meses aqui, né, algo maravilhoso que todos vocês já conhecem. Mas olha que coisa maravilhosa. Ele diz para se lembrar do que eles tinham recebido e ouvido, o Evangelho. Olha, o tempo todo, volta para a palavra. Volta para o Evangelho. Volta para o que você recebeu. Volta porque você ouviu. Porque o que eu tenho percebido, esses meus 22 anos, é que a pessoa começa muito bem. Passa os anos, vão passando, mesmo a liderança. Passa 10 anos, daqui a pouco começa a inventar moda. Mas não é bem assim, a gente já pode fazer aquilo. Não, mas ela não é bem assim, porque a física quântica diz isso. Não, é bem assim, a gente tem que renovar a Bíblia. Não, aí começa a vir uma
falta de vigilância, ao qual vai entrando ideias, sabe? O adversário não sossega, gente. Vai entrando a cultura, e eu sei que ele está por trás disso, vai entrando ideias novas, e a igreja vai se desvirtuando, vai se descaracterizando. O tempo da caminhada faz isso. Aquilo que era importante, aquilo que você abria a mão, hoje já relativiza, não é bem assim. O tempo de caminhada pode fazer isso, principalmente se você não tiver uma vida devocional. Se você não presta conta, se você não tem estudos, se você não tem grupos debatendo, isso é muito importante na igreja. Então ele diz, lembre-se, pois, do que você recebeu. O que eles receberam? O Evangelho, as boas novas. E que ouviu, guarde-o, volta ao Evangelho, guarda aquilo que primariamente você ouviu, se arrependa. Esse é um processo, a gente passou aqui, né? Momento aqui, a gente já cansou de contar isso. O que foi justamente esse processo? Voltamos para a palavra, eu lendo um livro do Dr. Martin Lloyd Jones, Avivamento, e ali eu entendi, não, tem que voltar para a ortodoxia. E aí, a gente volta para a palavra, e aí Deus traz aquele despertamento maravilhoso. Isso foi uma experiência que a gente teve aqui. Ele diz, e se arrependa. E é um arrependimento que é um arrependimento gostoso, maravilhoso, porque é como se estivesse voltando aos fundamentos. Isso é lindo, isso é maravilhoso. E ele diz aqui, se você não vigiar, se você não ficar ligado, se você não perceber as coisas, se você não fizer um autoexame e se ligar que você precisa voltar ao início, tem até aquele louvor, né? Quero voltar ao início de tudo, né? Se você não perceber isso, virei como um ladrão. Como o ladrão vem? Érico, ele não avisa. Se ele avisasse, você se protegia. Então ele diz, virei como ladrão, e você de modo nenhum saberá que ora virei contra você. Olha a ideia aqui, gente, não dá. A ideia de Cristo está dizendo que virá contra você. Eu tenho medo da mão de Cristo, da mão de Deus pesar a nossa sociedade. Muitas igrejas que estão laborando de tal maneira que estão criando impérios, estão criando proeminências de si mesmo, estão agradando a mídia, agradando a população, sociedade, mas o evangelho genuíno não é pregado. Eu tenho medo quando Deus vir, né, contra essas igrejas. E ele virá. Mas você tem aí em Sardes umas poucas pessoas que não se contaminaram as suas vestes. A ideia aqui é pessoas que não caíram, pessoas que não mancharam, pessoas que não perderam a santidade. Tinha gente ali ainda firme. Eu falei que tinha os que já tinham morrido, os que estavam para morrer, e aqui esses são os firmes. Mas vocês têm aí em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Elas andarão comigo vestidas de branco, pois são dignas. Aqui teria toda uma explanação dessa questão do branco e tal, mas o que importa é que essas pessoas estarão na presença de Deus. Esse branco simboliza a santidade, né? E a gente tem sempre que procurar essas pessoas que são firmes dentro da igreja para colar com ela. Cola com essas pessoas, se aproxima de gente de oração, gente de leitura da palavra, porque se você colar com fraquinho vai te enfraquecer, né? Então, modelo, toda a igreja tem esse grupo aí. Se você parar, né, alguém aqui é pastor, ou você mesmo de outra igreja, você vai reparar que as pessoas deram sinais que estavam morrendo. Daqui a pouco, vão embora. Outras estão no processo, que a gente agarra essas pessoas e reanime. E outras estão firmes, estão vivas, e a gente tem que se agarrar com elas. Entendeu? Tem que estar junto para que a gente fortaleça e não permita que mais pessoas morram. O vencedor será assim vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja.
Essa parte aqui é muito interessante, né? De modo nenhum apagarei seu nome do livro da vida. Esse grupo de Sardes estavam seguros e jamais teriam o nome apagado do livro da vida. João revela que os nomes escritos no livro da vida foram registrados desde antes da fundação do mundo. Lá no capítulo 17, abre aí comigo, ó. Capítulo 17, versículo 8, vai dizer assim: a besta que você viu e não era mais, e está para emergir do abismo, e caminha para a destruição, e aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo. Ou seja, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas tornará a aparecer. Então ele fala aqui, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. Por inferência, se existem nomes que não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, significa que tem nomes que foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. Então, fala assim, Senhor, escreve o nome dessa pessoa no livro da vida. É antibíblico, porque o nome dessas pessoas estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. Ok? E a gente precisa ter essa ideia para que a gente seja mais preciso, né? E ele diz mais, quando os judeus retornaram do exílio, eles faziam a lista das famílias, né? Registravam as famílias nos livros. Lá em Neemias 7, 5, 6, se vocês puderem abrir, Neemias 5, 7, 6. Hoje eu esqueci de botar o microfone. Neemias 5, perdão, Neemias 7, 5, 6. Neemias 7, 5, 6. Olha o que diz lá. Então o meu Deus me pôs no coração que ajuntasse os nobres, os magistrados e o povo para registrar genealogias. Achei o livro da genealogia dos que foram primeiros a voltar do cativeiro, e nele estava escrito: estes são os filhos da província que voltaram do cativeiro, do meio dos exilados do Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado para lá. Eles voltaram para Jerusalém, para Judá, cada um para a sua cidade. E vai assim. Então, havia registro desses povos, né? Então, essa ideia de nome escrito na vida, no livro da vida, remonta essas coisas também, né? De registrar essa fala, do registro que essas pessoas tinham, tanto de voltar do exílio, e aí se usa essa ideia para entender que os nossos nomes estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, né? No capítulo 12 de Neemias também, vai narrar também a mesma coisa lá, né? Deixa eu ver se eu pego aqui para a gente. Saí aqui, voltei. Neemias 12, 22 e 24. Vai dizer assim: dos levitas, nos dias de Eliasibe, foram inscritos os chefes da família de Joiada, Joanã e Jadua, bem como os sacerdotes até o reinado de Dário, o persa. Os filhos de Levi foram inscritos como chefes de famílias no livro das crônicas, até os dias de Joanã, filho de Elisias. Então, Eliasibe, perdão. Então, a gente entende aqui que essa referência, né, nos remete a essa prática que os judeus tiveram. Os falsos profetas eram completamente isolados e banidos da terra de Israel. Veja aqui Ezequiel, capítulo 13. Ezequiel, capítulo 13, no verso 9. Vai dizer assim: minha mão será contra os profetas que têm visões falsas e que adivinham mentiras. Não estarão no conselho do meu povo, não serão inscritos nos registros da casa de Israel, nem entrarão na terra de Israel. Então, os falsos profetas eram banidos, não eram registrados no livro da vida, ou no livro da vida, dos registros de Israel, né? E a gente vai ter aqui também depois os romanos também, quando alguém era condenado, o nome dele era apagado do registro. Né? Eles tinham essas práticas também. Perdiam totalmente a sua cidadania.
E na parte C desse versículo diz: confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos anjos. Isso nos remete lá a Mateus 10, 32. Confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai. E Lucas 12 inclui os anjos, 12, 8, né? Então ele fala lá: confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos anjos. Está falando aqui da perseverança dessas pessoas que deveriam ter. Deixa eu voltar aqui para ele. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos anjos. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa ideia diz às igrejas não são só essas 7. Isso aí ecoa para a gente precisa ouvir o que o Espírito diz à igreja também. Né? Não é só aqui as da Ásia, mas todas elas. Vamos agora para Filadélfia, né? A Igreja do Amor. Carta ao anjo da igreja de Filadélfia, escreva: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre, ou não abrirá. Conheça as obras que você realiza, eis que tenho posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou meu nome. Eis que eu farei com alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que farei com que venham até você, prostrem-se aos seus pés e reconheçam que amo você. Que coisa linda, né? Você guardou a palavra da minha perseverança, por isso também eu guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr a prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserve o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Ao vencedor farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e um novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, Filadélfia, a gente já trabalhou aqui, que tanto Esmirna quanto Filadélfia são as igrejas que Deus não repreende. Cristo não repreende essas igrejas. Muito interessante, né? Não há condenação para elas, não há exortação para elas. São as únicas igrejas engraçadas, né? Porque a gente vê que elas não têm tanta proeminência, não são milionárias, não são ricas, não são verdadeiros impérios, são igrejas humildes. Né? Filadélfia era a mais nova das 7 cidades fundadas em 140 a.C. Ela foi fundada ou por Eumenes, rei de Pérgamo, ou por seu irmão Átalo. A maioria das pessoas falam que Átalo fundou essa igreja. Átalo Filadélfia, o nome dele. Assim chamado por seu amor e lealdade a seu irmão mais velho. Filadélfia ficou conhecida por seu amor fraterno e se orgulhava das suas origens. Foi fundada com a intenção de ser um centro para a difusão da língua, o helenismo, né? Ali nessa parte da Lígia e na Frígia, ia se levar a cultura grega. Filadélfia foi fundada para ser uma espécie de missionária para o helenismo, né? Desde o início, foi uma cidade missionária e foi bem sucedida no seu propósito. Vamos lá no versículo 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: essas coisas diz o santo, verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi. Então vamos lá. Aquele que é santo e verdadeiro, aquele que é santo e verdadeiro, uma declaração contrária aos não autênticos judeus. Os judeus que estavam ali não eram verdadeiros judeus. Então, a palavra que está se dizendo aqui diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Aquele que tem a chave de Davi, isto é, mais alto poder e autoridade no reino de Deus. Então, se a gente se lembrar, ele dá a chave para Pedro lá no capítulo 16, né? Essa ideia de autoridade para Pedro, então Pedro depois é o primeiro bispo da igreja ali. Mas logo no capítulo 18, num processo de
de disciplina, que ele está ensinando como disciplinar, ele diz também que estava dando a chave à igreja. E esse é o poder da igreja de ligar e desligar, no sentido ali do capítulo 18, de ter autoridade. Né? Se nós observarmos, o texto diz o seguinte: se teu irmão pecar contra ti, vai ter com ele. Se ele não aceitar, leva uma testemunha. Se não aceitar, faz o quê? Leva para a igreja. Né? E aí ele vai dizer: o que ligado na terra terá sido ligado no céu. E dentro daquele contexto forense também, e onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, é o sentido de debater, deliberar sobre uma questão. Né? Então, se concordou, está bem ligado. Paulo vai replicar isso aí lá em Coríntios. Entrega a Satanás, aquele cara que estava saindo com a madrasta, né? Ele não se arrependia. Ele deveria ter falado com ele, ele continuava duro. Entrega a Satanás. Então, esse poder é entregue. Aí ele fala aqui de maneira muito interessante, né? Estas coisas, diz o santo verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e fecha e ninguém abrirá. Então, tem toda a autoridade. Cristo tem toda a autoridade. Ele replica isso quando ele diz lá, antes da sua ascensão, toda a autoridade foi me dada no céu e na terra. Toda a autoridade pertence a Cristo. E ele diz aqui: conheço as obras que você realiza. Eis que tenho posto diante de você uma porta aberta. Antes disso, vamos lá, eu lembrei aqui de um texto. Vamos ver se a gente abre aqui. Isaías 22, 20 a 22. Isaías, voltando aqui à questão da chave, tá? Isaías 22, 20 a 22. Isaías 22, 20 a 22. Isaías 22, 20 a 22, diz assim, ó: naquele dia, chamarei meu servo Eliaquim, filho de Uquias, eu vestirei com a túnica que você usava, irei cingi-lo, irei cingi-lo com a faixa que era sua, e lhe entregarei nas mãos o poder que você tinha. Ele será como um pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. Porei sobre o ombro dele a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém fechará. Fechará e ninguém abrirá. Vou fincá-lo como estaca em um lugar firme. E ele será como um trono de honra para a casa de seu pai. Está falando aqui da troca de Sebna, né? Sibna, com Eliaquim, que iria receber agora a chave no lugar de Sebna, né? Então, como administrador, aqui começa essa ideia de passar chave, de ter a ideia da autoridade. Né? Mas vamos lá. Versículo 8 agora, Apocalipse. Conheça as obras que você realiza. Mais uma vez, Deus conhece tudo, Deus conhece a nossa intenção, Deus conhece. Conheça as obras que você realiza. Eis que tenho posto diante de você uma porta aberta. A ideia de porta aberta é de oportunidade, de pregar, de levar o evangelho, né? Paulo vai falar disso também. Ore para que uma porta me foi aberta em Troade, né? Uma oportunidade de pregar. Conheça as obras que você realiza. Eis que tenho posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou meu nome. Uma igreja pequena tem pouca força. Ela não tem poder de repente, criar um evento, um congresso, divulgar em algum local para que mais pessoas venham, alugar um canal de televisão, pagar uma rádio. Fica sem força, né? Uma igreja pequena. E a igreja de Filadélfia era uma igreja pequena. Mas essa igreja em Esmirna são as únicas que não recebem exortações. Talvez porque quanto mais você tem, mais você é tentado. Né? Quanto mais poder você tem, quanto mais oportunidades surgem, você tem que estar muito fincado para que você não ceda. Né? Não fica longe a gente ouvir tantos escândalos de pessoas, né?
Entrou muito dinheiro na igreja, o cara compra um avião particular, um helicóptero, não é verdade? O cara já começa a querer comer nos melhores. Não que ele não possa fazê-lo, mas faça com aquilo que lhe cabe. Né? E a gente vê que se mistura tudo, endivida a igreja, compra a fazenda, compra... É uma loucura, né? Mas o evangelho mesmo nessas igrejas não é pregado. É uma igreja que praticamente é uma igreja solucionadora de problemas. Vamos orar para resolver isso. Tá, mas ele novo nascimento está onde? Busca em primeiro lugar o reino de Deus, e demais coisas serão acrescentadas, né? Então, e aí é importante, muito importante, e Paulo domingo vai pregar sobre regeneração. Paulo está na semana da reforma, né? E é muito importante a gente levar em conta uma coisa. Deixa eu ver se tem alguém querendo entrar aqui. Não. Levar em conta uma coisa, porque a regeneração é diferente de conversão, né? Tem pessoas que se convertem ao islamismo, tem pessoas brasileiras que se converteram ao islamismo, ao judaísmo, se converte a qualquer coisa. O cristianismo você não se converte. A conversão é uma situação posterior. Você é regenerado, você tem um novo coração, você é transformado, e aí, quando o evangelho cai, o lavar regenerador da palavra de Deus, você vai se convertendo, a sua vida vai se convertendo e se conformando à vontade de Cristo. Essa ideia de se converter, ela é bem complicada, porque ela acaba abarcando tudo que é conversão. E a conversão é um processo posterior dentro do cristianismo. Primeiro, o coração é trocado, aí sim a semente cai na boa terra e produz a planta. Certo? Se o coração não tiver adubado, você pode até se converter. E na igreja tem gente que se converteu mesmo ao cristianismo nesse aspecto. Conheço um monte de gente que se converteu ao cristianismo, mas não foi regenerado. Não teve regeneração. Abraçou o cristianismo, abraçou as ideias do cristianismo, fala o evangeliquez e está tudo certo. Mas o coração não é regenerado. Não dá fruto. A planta não produz fruto, mas são convertidas ao cristianismo. Se converteram a um conceito, como pessoas se convertem ao islamismo, ao judaísmo, a qualquer ismo desse aí. Mas regeneração não tiveram. Isso é só adendo, tá? Eu e minha navalha, então lá. Onde eu parei no versículo aqui. Eis o que eu farei com alguns dos que são da sinagoga de Satanás. São judeus, gente. Não são judeus, olha, Deus vai tratar com o remanescente. Durante muito tempo, os judeus, eles foram sinagogas de Satanás. O próprio Cristo chamou eles de sinagoga de Satanás. E fica uma idolatria do judaísmo. Eu respeito eles, dele veio o meu Cristo, a lei e tudo mais. Poxa, sei que sofreram o tempo todo na história, rejeitados. Muita gente fala do Holocausto, foi terrível, 6 milhões. Mas quando eles saíram de lá nos navios, ninguém queria aceitar eles nos países. Foi necessário a ONU implantar aquela coisa toda que a gente já sabe, depois da Segunda Guerra Mundial. Lá, o Estado de Israel, o Estado palestino. E outra coisa, existia um monte de judeu lá, sempre existiu. Foi a implantação do Estado que deu problema. Então, nós entendemos aqui que eles, muitas vezes, foram sinagogas de Satanás, nesse aspecto. Olha o que ele diz. As pessoas que se convertiam ao cristianismo não eram mais aceitas nas sinagogas depois da destruição do templo do ano 70 e da cidade de Jerusalém. Então, as pessoas ficavam ali no pátio, né? Os judeus que se convertiam podiam entrar, mas os gentios ficavam no pátio dos gentios. A gente sabe que tinha um muro ali que eles não podiam ultrapassar, senão... Com a vinda de Cristo, o muro da separação caiu, né? Os dois povos fez um, ou seja, só em Cristo eles são um. Em Cristo eles são um. Essa ideia dispensacionalista que Deus tem uma obra para Israel, outra para Jesus, não coaduna. Os dois povos ele fez um, derrubou o muro da separação. Isso precisa ser bem enfatizado, porque acho que as pessoas esquecem, né? E ele diz o que aqui? Depois desse período que começou as sinagogas a serem proliferadas mais ainda, uma pessoa que se convertia ao cristianismo não podia entrar. 2 décadas mais tarde, os líderes judaicos que se achavam em Jânio,
reconhece o cano das escrituras judaicas e formula os chamados 18 bênçãos. Tem pessoas que não gostam que fale isso, que não tem ainda documentos da época, mas isso aqui muitos reproduzem como verdadeiro mesmo. A 12ª petição pronuncia uma maldição sobre os apóstolos. Dizia o seguinte, reticência, e que os cristãos, chamado de Nocemim, e os hereges, Minim, pereçam num instante e que sejam apagados do livro da vida, e que não estejam escritos com o justo. Bendito és tu, ó Senhor, que humilha os insolentes. Né? Então, houve durante muito tempo, o cristianismo ali depois passou a ser conhecido como a seita do Nazareno. No começo se confundia com o judaísmo, era uma vertente do judaísmo, mas depois ficou bem caracterizado que era algo totalmente fora do judaísmo, segundo eles não aceitavam como um ramo, né? Jesus denomina a Assembleia Judaica de sinagoga de Satanás, porque como seu governante, usavam-os para solapar, se possível, destruir a igreja. Rejeitaram não só Jesus, mas a todos os seus seguidores, e assim, indiretamente, reconheceram Satanás como Senhor. Por isso que ele chama de sinagoga de Satanás. Eis que farei com que venha até você, prostrem-se aos seus pés e reconheçam que eu amo você. Olha que coisa maravilhosa, né? Isso aconteceu com quem, gente? Com Paulo, né? Paulo, na estrada de Damasco, cai, entrega a vida a Jesus. Os próprios judeus não acreditavam, né? E ele era membro do Sinédrio. Imagina como os judeus receberam essa conversão de Paulo, né? Mas Deus honrou Paulo. O próprio Paulo não acreditava. Cristo teve que aparecer para ele na estrada de Damasco. Então, a ideia é que perseguir o cristão era perseguir Cristo, né? Saulo, Saulo, por que me persegue? Ele está perseguindo o cristão. E a ideia aqui é que os judeus estão tendo o mesmo papel de perseguidor dos cristãos. E aí Cristo vai e chama ele de sinagoga de Satanás. Aí vem me dizer, não, Deus tem um propósito lá e Deus tem um propósito aqui. Aí Deus poderia falar assim, não se metam um com o outro. Mas não, chamou de sinagoga de Satanás. Não é verdade? Jesus aqui promete guardá-los. Não, perdão, deixa eu abrir aqui, ler. Isso nos remete a Isaías 49, 23, onde o Senhor fez a mesma promessa a Israel. Diz assim, reis serão os guardiões deles, e rainhas serão suas babás. Eles se inclinarão diante de você com o rosto em terra, e lamberão o pó dos seus pés. Então você saberá que eu sou o Senhor, e os que esperam em mim não serão envergonhados. Não é quase a mesma coisa, da mesma promessa que ele fez para os cristãos, que eles viriam e se prostrariam aos seus pés e reconheceriam? Olha lá o versículo 9. Eis que farei com que alguns da sinagoga de Satanás, alguns, né? Desses que se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que farei com que venham até você, prostrem-se aos seus pés, e reconheçam que eu amo você. Parece que está fazendo eco aqui em Isaías 49, 23, que era uma promessa para os judeus em relação aos gentios. Agora, praticamente a mesma promessa feita para os cristãos em relação aos judeus. Né? Muito interessante. Versículo 10. Você guardou a palavra da minha perseverança. Por isso, também eu guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr a prova os que habitam sobre a terra. Venha sem demora. Conserve o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Jesus aqui promete guardá-los da hora da provação, da tentação também, essa palavra serve. Não tem a ver com a tribulação, a grande tribulação. Se você for ver um dispensacionalista, ele vai dizer que é a grande provação, mas não. Por quê? Ele não fala para as outras igrejas sobre isso. Ele fala especificamente para Filadélfia. Por que ele fala para Filadélfia? Porque a partir daqui começou aquela perseguição. Se lembra que a gente está aqui, começou com Nero, né? Domiciano, foi chamado segundo Nero, né? Ele também está amplificando essa perseguição. E ela vem sobre o mundo inteiro.
né? Ainda não era a grande tribulação. E isso é para todos nós, na igreja que está firme, o Senhor há de nos guardar de todas as tribulações que vier. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. A ideia não é que a igreja de Cristo está resistindo, a porta está resistindo. Não, é que a gente está avançando. As portas do inferno não resistem. E diz lá, você guardou a minha palavra com perseverança. Por isso eu também guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Por que sobre o mundo inteiro? O Império Romano dominou o mundo inteiro. Ok? Para provas que habitam sobre a terra. Venho sem demora. Conserve o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. O que é conservar o que você tem? Conserva, sabe? O que você ouviu. A gente viu aqui em Sardes, né? Conserva o conteúdo. Mantenha ali manutenção da tua vida espiritual. Mantenha o conteúdo do Evangelho, sabe? Guardar. Ele fala aqui, se eu não me engano, aqui em Judas. Judas é um livro antes, né? Pequenininho. Judas 3. Amados, quando eu me empenhava para escrever-lhes a respeito da salvação que temos em comum, senti que era necessário corresponder-me com vocês para exortá-los a lutar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. A ideia é lutar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Essa é a ideia. O conteúdo do Evangelho, guardar. Sempre está emparelhando nossas decisões, nossas oportunidades, independente da faixa etária que a gente tenha, com o conteúdo que a gente ganhou. Sempre a palavra é a nossa regra de fé e prática. É aqui que a gente tem que guardar ela, o conteúdo que nos foi dado. Não podemos sair dele por modismo, por novidade, sempre no conteúdo que foi nos dado. Ele é a base, ele é o fundamento. E aqui ele fala justamente isso para eles, né? 12. Ao vencedor farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Coluna tem um significado simbólico da mesma forma como Tiago, Pedro e João foram colunas, né? Outros já entendem essas colunas como algo que vai firmá-los. Se lembra que Filadélfia teve um terremoto terrível. Então, a ideia de abalo agora seria talvez um contraponto, sendo falado que eles seriam colunas firmes. Mas eu acho que a interpretação melhor seria coluna mesmo, pessoas que são firmes ali, como Pedro, Tiago e João, né? Vai dizer, ao vencedor farei que seja coluna no santuário do meu Deus, uma figura aqui, uma figura simbólica, né, de pessoas firmes na presença de Deus, e dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus. O nome da cidade do meu Deus. Em outras duas passagens, João elabora este pensamento, dizendo que os nomes do Cordeiro e do Pai são escritos nas frontes dos santos. Vamos abrir 14, capítulo 14 de Apocalipse, versículo 1. Ele vai dizer assim: olhei e eis o Cordeiro que estava em pé sobre o monte Sião. Com ele estavam 144.000 que tinham escrito na testa o nome do Cordeiro e o nome do seu Pai. Né? Que mais uma figura, né, que a gente tem aqui, das pessoas fiéis terem o nome do Cordeiro e o nome do Pai escrito na testa, fazendo contraponto à marca da besta, que só receberá quem não são de Cristo, os que não são de Cristo. Né? 22, 4. Capítulo 22, versículo 4. Contemplarão a sua face, e na sua testa terão gravado o nome dele. Certo? Mais uma alusão ao nome, né, do Senhor aqui na testa. Os santos recebem os nomes de Deus e do Cordeiro, enquanto os incrédulos portam o nome do número da besta. Capítulo 13, versículo 17 e 18. Capítulo 13, versículo 17 e 18, aí em Apocalipse, né? Para que ninguém possa comprar, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcula o número da besta, pois o número do ser, é o número do ser humano.
Esse é o número, esse número é o 666. Então, no versículo 16 fala mais claramente: a todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, a todos os pequenos, os grandes, os ricos, os pequenos, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada a marca na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta e o número do seu nome. Né? Então, essas pessoas vão receber essa marca para que possam comprar, possam fazer as coisas, né? E aqui está um período de tribulação. Imagine o cristão, né? Nessa luta toda, mas o Senhor disse que não fosse por causa dos eleitos, esses dias não seriam abreviados. O que mais aqui que a gente vai ver? Na parte C do capítulo 12. O nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte de Deus, e o meu novo nome. Esses nomes lhe servem como passaporte de ingresso à presença de Deus e como sinal da cidadania de na nova Jerusalém que desce do céu. Né? Então, a ideia é que nós vamos receber esse passaporte, essa intimidade de saber o nome, ou seja, aonde a gente vai habitar eternamente, que é na nova Jerusalém. Na verdade, a ressurreição do corpo, a glorificação do corpo, é justamente para a gente morar numa terra. A gente já falou sobre essa terra. Muita gente acha que a gente morreu, né? Acabou o corpo e não vai... Não, há uma promessa de ressurreição, porque novos céus e nova terra precisam de corpos novos, glorificados. Deixa eu ver aonde. 13. Versículo 13. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Esta exortação é a mesma das 7 cartas às igrejas nas províncias da Ásia, né? Ela enfatiza que a mensagem dessas cartas se destina a todas as igrejas, como eu falei no início, de todos os tempos, não só aqui da Ásia Menor. Será que dá tempo da gente? Não dá, já está muito tarde. Pensei de conseguir ver as 3, mas a gente começou um pouquinho tarde hoje, 8h20. Não vai dar para a gente ver lá a Odisseia. Vamos deixar para ver a Odisseia semana que vem. É legal? Mas o que a gente aprende dessas 2 cartas, Sardes e Filadélfia, né? Sardes é o período da morte espiritual, né? Entender que sempre dentro da igreja é possível que haja pessoas mortas espiritualmente, pessoas que estão no processo e pessoas que realmente estão vivas espiritualmente, né? E a gente precisa ter muito cuidado com aquilo que nos o conteúdo do evangelho que nos foi passado. A gente precisa estar sempre zelando, lendo, praticando, orando, tendo uma vida com Deus intensa para que a gente não venha a esfriar, certo? Eu sei que Deus, a perseverança vem dele, ele começou a boa obra, por isso que eu sei que ele vai sempre despertar os seus, né? Mas as coisas às vezes acontecem dessa forma para ficar estabelecidos que são os que não são, né? E outra, Filadélfia foi uma igreja que não recebeu nenhuma exortação, uma igreja que teria uma porta aberta e veria os seus inimigos reconhecendo que Deus era por ela, né? Então, mais uma vez, isso nos remete a entender que, por mais que sejamos perseguidos, mantendo a palavra guardada, como a irmã pregou há pouco, né? Mantendo a palavra guardada, entregando na mão de Deus, esperando o tempo dele, deixando que ele seja a nossa justiça de verdade, a gente vai ver, inclusive acho que é Provérbios que fala isso, né? Aqueles que agradam o Senhor, ele faz que até os seus inimigos voltem para ele, né? Se relacionem com ele novamente. Então, assim, a gente precisa confiar no Senhor nesses momentos. É difícil, não é fácil, mas nós precisamos, e ele nos capacita a isso, para que nós venhamos a continuar agradando como igreja. Uma igreja no amor, mas uma igreja que guardou o conteúdo também da palavra. Não adianta amar sem amor, não adianta amar sem o conteúdo da palavra, sem ortodoxia, sem a teologia, sem uma boa doutrina, sem a palavra ser pregada. E não adianta ter uma palavra boa, pregada, ortodoxa, doutrinária, sem amor. Éfeso tinha
essa prática. Eram doutrinariamente perfeitos, praticavam tudo, mas tinham perdido o primeiro amor. Então, uma coisa não pode andar sem a outra. Doutrina e amor. O grande problema é que a gente acaba dicotomizando tudo, né? Se a igreja é muito amável, aí tem heresia. E é um monte de doideira. É tudo amor. Amor, 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 vamos amar, vamos amar. E aí heresia entra por tudo que é brecha. A outra que é muito doutrinária, que conhece bem a Bíblia, às vezes eu fico vendo no Instagram, uma falta de amor, ofende mesmo, mete e tal, e arrebenta, e meu irmão, contigo mesmo. Então, assim, a gente precisa ter esse equilíbrio. Esse equilíbrio precisa andar junto, né? Para que a gente não venha a se encaixar numa dessas igrejas aqui. Filadélfia e Esmirna eram igrejas que não tinham suntuosidade, não eram, mas guardavam o amor, eram fervorosos e guardavam a palavra. Simples, né? Mas a gente quer inventar roda, quer que a Bíblia seja reescrita, quer apóstolos aí, quer escrever o capítulo 28 de Atos, 29 de Atos, né? Quer criar novas doutrinas, quer criar... E isso se perde. O evangelho é simples. Só que ninguém gosta do simples. As pessoas parecem que sobem ao púlpito querendo sempre uma novidade. É sempre mais do mesmo. Às vezes, a gente... Porque, assim, o inimigo ele é terrível, né? E a gente também enche a nossa cabeça de vários estímulos. Mas várias vezes a gente vem para a igreja, ouve aquela palavra simples, que é básica, e daqui a pouco a gente sente como é que eu vou dizer? Uma renovação. Uma simples palavra pregada. E, caramba! Mas por quê? Porque a palavra, o evangelho é o poder de Deus. Ele, quando pregado, fala, Deus usa ele para nos edificar. Então, a gente não precisa ficar criando modismo dentro da igreja. É básico, né? Hoje, acho que a gente já tem até demais. Os apóstolos iam de cidade em cidade, oravam e tal, pregavam o evangelho. Hoje, a gente tem bateria, música maravilhosa, Wi-Fi, câmera, tá até demais. Né? Não precisa ficar inventando nada, mas o ser humano é inquieto. Né? Amém aí, gente? Querem perguntar alguma coisa?